Marcelo, eu queria falar um pouquinho sobre o cenário fiscal aqui no Brasil, né? Havia uma discussão sobre os riscos desde a aprovação do orçamento, fica aquele aprova, não aprova, vai ter, não vai ter. E agora a gente vê uma dívida PIB sendo revista para baixo, aí chegando cerca de 85% e alguns dos riscos a gente já ficando, né, pelo menos o mercado ficando um pouco mais tranquilo ali. Qual que é a sua avaliação sobre a questão fiscal? O mercado segue atento a esse movimento? Está precificando já algum tipo de risco ou diminuição do risco? Eu acho que o consenso, ou a maioria, talvez, dos economistas do mercado ainda está muito atrasada em relação ao que é o cenário fiscal brasileiro para esse ano e para o próximo, né? Os primeiros meses do ano, primeiro começamos em janeiro e março, depois agora em janeiro e abril, né, estão assim entre as maiores cargas tributárias líquidas federais, né? Até janeiro, março era a quarta melhor da história. Aí em abril, como você está comparando com outros anos em que tiveram o pagamento do ajuste do imposto de renda da pessoa física, esse ano não teve, ela ficou um pouco para trás, mas está ainda no primeiro quartil das melhores arrecadações. Quando a gente vê a taxa de câmbio brasileira desvalorizada como agora, e você ainda teve vários impactos da pandemia, né, que tem impactos permanentes na arrecadação, né? Um deles é que o emprego, a ocupação no Brasil caiu de uma forma nunca vista, né? Caiu, né? Então o valor agregado produzido no Brasil, né, após o pagamento de salários, o que os economistas chamam de excedente bruto da produção, que é aproximadamente o que seria o total de lucros da economia, isso cresceu, né? Tivemos também, né, o aumento de vários preços, né, por conta do aumento das commodities lá fora e por conta da desvalorização. Então, o total de lucros da economia brasileira ficou maior depois da pandemia, né? E o lucro no Brasil é muito tributado, né? A tributação é 40%, as alíquotas são enormes, estão entre as maiores do mundo. Então, a arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS/COFINS, essa quantidade imensa de impostos, né, que o Brasil cobra, né, isso aumentou a arrecadação, e é um aumento permanente, né? Então, eu acho que nós vamos terminar assim, o ano com talvez 18,5% do PIB de carga líquida federal. Ela estava em 17% antes da pandemia, né, e caiu mais ainda durante a pandemia, né? Então, é um aumento de carga importante, né? E também, pela primeira vez, nós estamos vendo o teto de gastos trazendo o gasto federal para baixo, né? Nos primeiros, já estamos no 5º ano, mas nos primeiros 3 anos, você tinha uma inflação decrescente, né? Então, o teto era reajustado pela inflação do ano anterior, que era maior ainda do que a do ano corrente, então havia um ganho real nos gastos. O PIB não crescia, né? Então o gasto como proporção do PIB continuou constante, mas esse ano não, ele está sendo reajustado em 2,1% apenas, né? A inflação, especialmente com esse aumento aí de eletricidade, vamos dizer que é 6%, né? Então é uma queda de 4% em termos reais do valor do teto. O PIB crescendo 5%, né? Isso encolhe enormemente, né? Eu diria que o gasto teto vai ficar talvez abaixo de 19% do PIB, né? Aí tem o extrateto, né, que se a gente somar aqui, eu estou esperando alguma coisa aí perto de 19,5% do PIB. Então a gente está falando de um déficit primário federal de 1% do PIB. E ano que vem, né, com a operação do teto de novo, e não precisa ter um crescimento muito grande, 2%, 3% já funciona, você vai, provavelmente, o valor do teto vai para baixo dessa carga tributária líquida de 18 e pouco por cento do PIB que estamos vendo. E provavelmente a carga do ano que vem sobe, pois você vai desfazer mais desonerações, né? Então, o ano que vem, provavelmente, o governo federal tem grande chance, né, uma probabilidade muito grande de já ser superavitário. E os estados e municípios, eles estão girando a quase 1% do PIB de superávit, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são até inclusive presidenciáveis, né? Eles estão, os governadores se destacando por terem ajustado os seus estados, né? E é muito estável essa variável, o superávit primário dos estados e municípios. Estão girando a 1%, positivo de superávit, o governo federal
esse ano por volta de um pouco mais de que seja, se eu estiver enganado nos meus números, né? Esse ano não é 2,5% do PIB de primário nunca, né? Eu diria que é menos de 1%, né? E eu diria que o Banco Central sabe disso, né? Ele cita, começa a aparecer alguns analistas mais formadores de opinião comentando a respeito. O Mansueto Almeida comentou publicamente que o primário não é nada disso, né? Embora eu ainda veja outros economistas que trabalham com ele ainda repetindo déficits maiores, né? Então, eu acho que tem muito a melhorar, né? E realmente a melhora fiscal, com o crescimento, né? O câmbio não tem como deixar de apreciar, né? Acho que a gente está num ponto de inflexão muito importante que ainda não está totalmente precificado. E eu gosto muito, né? Eu terminar esse ponto, que eu sei que eu falo demais a respeito. Todas as minhas respostas são muito longas, né? Mas os leilões de dívida pública, o que eles mostram é um risco fiscal decrescente rapidamente, né? Que está caindo rapidamente, né? Os prazos das 3 semanas de junho já estão no máximo da série histórica, né? A duration média, né, não estão fazendo prazo com emissão de LFTs, né? Voltamos a emitir NTNFs 2029, volumes de alguns bilhões, né? Ela já está entre 80% e 90% acima da duração média dos leilões, né, até alguns meses atrás, né? E estamos fazendo isso ainda captando 120, 130 bilhões por mês, porque o Tesouro ainda está pagando a pandemia, né? Mas ele praticamente termina de pagar agora. A partir de agora ele pode diminuir o volume de leilões, então ele pode melhorar ainda mais o perfil. Então a dívida pública dinâmica, como você bem colocou, já é outra. Não existe mais essa dívida crescente até 2027, que é o que ainda está no consenso do sistema de coletas de expectativa. Isso, eu diria que em alguns meses não está mais lá. Então, acho que a gente está num ponto muito interessante da economia brasileira, né? Eu digo que a gente tem aqui uma boa velha economia, né, para esses tempos aí e uma boa velha economia de baixo carbono, né, para esses tempos aí que estamos vendo de grandes mudanças no mundo. Então, nessa perspectiva aí, os próximos anos podem ser muito mais otimistas, podem ser muito melhores para o investidor, para o brasileiro, diante desse cenário que você está falando, né, Marcelo? Só para eu ver se eu entendi aqui, os próximos anos tem uma perspectiva bem melhor. Eu acho que a gente tem uma questão que é fundamental, que eu não vejo, até porque pouquíssimos economistas conhecem do que eu vou comentar aqui agora, né? Mas eu acho que a forma que o Brasil vai sair este ano inserido no mercado global de crédito de carbono ajuda, né? E muda, digamos, a história sobre o Brasil novamente, né? Porque a gente já tem tudo que nós tínhamos lá em 2006, 2007, já estamos tendo novamente. Já temos o preço das commodities lá em cima, os termos de troca lá em cima, a economia voltando a crescer com aumento de produtividade, a economia está voltando a investir, né? E o câmbio está depreciado, então tende a apreciar, o que aumenta o retorno em ativos brasileiros, né? E diminui eu estou vendo, né? Eu acho muito importante as pessoas realmente diversificarem, ter ativos no exterior, né? E o Brasil está permitindo isso muito bem, né? Você pode ter rates, como vocês estavam conversando antes da nossa entrevista, né? Mas eu diria que o retorno no Brasil vai ser muito mais alto do que o retorno em dólar, né? Nossa moeda tem muito para apreciar. A média histórica do nosso câmbio a preços de hoje é menos que 4, né? 3,90 desde 99 até agora, e usando uma cesta de moedas com nossos parceiros comerciais, seria hoje estarmos a 3,90, né? É bastante, é muito para apreciar, né? E quando o Brasil está com o câmbio mais desvalorizado e crescendo, e a gente só teve isso uma vez, né? Que foi em 2006, 2007, 2008, né? Mas a Bovespa vai melhor que o S&P, né? E ela foi, pelo menos nesse período, né? Uhum. E se voltarmos lá nos anos 80 e em outros momentos em que o câmbio foi muito depreciado, ela também subiu muito, né? Ou no milagre econômico, corrigindo pela inflação e tudo mais, né? Então, eu diria que o Brasil, ele é o que eu digo, né? A gente tem uma boa velha economia de baixo carbono.
E a boa velha economia vai, a meu ver, vai entrar na moda novamente. O que o Biden quer fazer é tornar o pobre americano consumidor, né? E quem vai vender vai produzir produtos chineses, vai até consumir, mas China, digamos assim, saiu de moda nos Estados Unidos, né? E ela ainda também emite muito carbono, né? Ela emite quase 1/3 do carbono do mundo. Nós aqui emitimos pouquíssimo carbono. A gente emite 20 vezes menos do que a China, em termos absolutos. Então, sim, exportar para os Estados Unidos, para investimentos de infraestrutura nos Estados Unidos, quem vai exportar é o Brasil, a meu ver.